Eu queria começar me apresentando um pouquinho para você. Eu sou o pastor Márcio, nós somos pastores lá em Prudentópolis e eu sou casado com a pastora Isadora e agora nós temos uma filhinha de 1 ano e 8 meses que se chama Liz. E elas não puderam estar aqui, mas com certeza eu falei para o pastor que uma hora dessa a gente vem com todo mundo. Infelizmente vocês tiveram que ficar comigo mesmo, a melhor parte da família não veio. Mas nós somos muito simples, nós somos tudo colono. Os caras queriam trazer, pastor, o porta-mala cheio de Cracóvia para pagar as despesas da viagem. Eles falaram, vamos levar Cracóvia que a gente vende. Hoje a gente já não conseguiu sair do shopping de carro. Ficamos dando volta lá naqueles caracol lá e não saía. Mas a verdade é que somos pessoas muito simples. E existem duas igrejas que me inspiram. Com certeza são as igrejas que mais me inspiram. E uma delas é Laranjeiras do Sul. Quantos já estiveram em Laranjeiras do Sul? Me inspira demais. E a segunda igreja que mais me inspira, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, é essa aqui, ó. Eu sempre falo isso para a Isa, e a gente fala, a gente precisa ir para lá, a gente precisa aprender, e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque a verdade é que eu precisava estar ouvindo vocês. Mas eu creio que existe algo que o Senhor deseja nos entregar nessa noite. Eu creio que Deus ele está alargando as tendas dessa igreja. Eu acredito que o Senhor está esticando alguns aqui, tirando de um lugar confortável. Creio que o Senhor fará isso. Eu sei que Deus vai falar para alguns aqui hoje assim, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ele está entregando cidades em algumas mãos aqui. Eu creio que o Senhor está fazendo isso. Mas sabe como que eu acredito que o Senhor fará isso? Colocando algo pessoal sobre você. Eu creio que à medida que a gente vai passar aqui essa tarde, Deus ele vai colocar algo pessoal no seu coração. Ele vai colocar algo pessoal na sua mente. E por causa desse algo pessoal em todos nós aqui, essa igreja ela vai para um novo nível. Essa igreja então, ela larga as tendas. Eu creio que essas duas coisas irão acontecer hoje. A igreja está indo para um novo lugar, mas para que isso aconteça, você e eu precisamos ir para um outro lugar. É algo novo. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro deles está em Romanos 12. Um texto muito conhecido nosso. Romanos 12, 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E então a parte B fala assim, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero que você volte agora lá para Salmos 143. O versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Mas eu quero ler a parte A novamente. Ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus. E nós vamos falar sobre isso nessa tarde. E eu queria que você parasse um pouco e olhasse para tudo que você está vivendo como igreja. Eu quero que você pense lá na sua célula. O que é que tem acontecido lá? O que é que tem acontecido nos cultos aqui? O que é que tem acontecido naquelas recepção de encontro aqui, sabe? Que enche de gente aqui, até aquela escada lá está lotada, porque eu já vi vídeos do que vocês estão vivendo aqui. Eu queria que você imaginasse isso.
uma igreja cheia, uma igreja grande, multiplicação das células estão acontecendo, muita gente tem sido salva nesse lugar e através da sua vida. E sabe, isso tudo na nossa vida é maravilhoso, isso tudo é extraordinário, viver tudo isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora. Você já pensou que além de tudo isso que você tem vivido como igreja, existe algo específico para você? Você já parou para pensar nisso? Existe algo só para você. E sabe, esse lugar, esse específico de Deus para nós, pode ser várias coisas. Pode ser você ser um líder de célula, pode ser você ser um excelente médico, um bom empresário, pode ser você ser o melhor funcionário da sua empresa, pode ser você ter uma célula lá no seu trabalho, pode ser você ser um pastor auxiliar alguém, pode ser você ser um plantador de igreja, pode ser. Existe algo específico do Senhor para você. E o que é esse algo? Sabe, eu por muito tempo eu vivi algo extraordinário em Laranjeiras. O pastor Fábio falou que lembra de momentos em que a gente viveu lá. A gente viveu muita coisa, muita. Mas a verdade é que eu vivi aquilo e eu sonhava com algo mais. E eu me lembro de amigos que sonhavam isso comigo, mas infelizmente esses caras esfriaram. E hoje não sonham mais nada disso. E eu me perguntava, e eu falava com Deus, e eu falava, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça comigo? Porque eram pessoas que eu olhava e eu falava assim, esse cara é muito melhor do que eu. E de repente esse cara esfriou. Esse cara não sonhava mais, o cara que me impulsionava a sonhar, agora não sonha mais nada. E eu falava, meu Deus, o que é que está acontecendo? E um dia Deus falou algo muito claro comigo, e Ele falou, encontre a sua carreira. E a partir disso, eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. E desde então, é o que eu vivo. Eu vivo para encontrar a carreira que o Senhor tem para mim. Eu vivo para saber o que é que o Senhor tem para mim. Eu vivo para descobrir o que é que bate no coração do Senhor quando Ele pensa em mim. É para isso que eu vivo. Hoje eu tenho vivido isso. Diariamente eu procuro saber o que é que Deus quer de mim. E sabe, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos. Está no momento onde nós precisamos descobrir. E hoje eu acredito que Deus Ele vai dar um start nisso tudo na sua vida, amém? Ele vai dar um start. E então, a partir disso, dessa palavra que o Senhor me deu, encontre a sua carreira, eu comecei a descobrir qual era a carreira que Deus tinha para a minha vida. E eu me lembro de palavras que o Senhor foi lançando sobre mim. E eu me lembro que num primeiro momento eu estava em um acampamento de jovens e a pastora Ju estava pregando e ela falou, feche os olhos e alguns terão visões, ela falava. E eu me lembro que eu vi uma flecha saindo do Brasil e ela ia em direção à Europa. E então Deus começou a falar comigo, e eu comecei a entender, não é Laranjeiras, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer algo mais. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? É maravilhoso o que eu estou vivendo aqui. E talvez se fosse alguns anos atrás, com certeza, alguns 10, 12 anos atrás, talvez um pouco mais, eu jamais imaginava eu sair de Laranjeiras. Mas sabe por que eu saí? Porque eu encontrei a minha carreira. E eu não estou falando assim, você precisa sair daqui. Mas talvez você precise sair daqui. A verdade é que o grande segredo é encontrar qual é a carreira que o Senhor tem para nós. E aí então, nós teremos sucesso.
Aí então, além dessa flecha, me lembro de um dia que Deus me deu uma palavra, e essa palavra era Avile, e eu nunca tinha ouvido falar. E então eu fui pesquisar, e essa era uma palavra francesa, e que significava aviltado em português. E eu falei, tá, agora vou ter que ir para o dicionário, porque não mudou nada. Avile e aviltado para mim era a mesma coisa. Eu não sabia o que era. E era destruído. E então Deus deu uma palavra para nós em Jeremias 32, aonde eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias da sua vida, para o seu bem e bem dos seus filhos. E o contexto então dessa palavra é uma cidade destruída, é uma cidade aviltada. E o Senhor então foi colocando muitas palavras sobre a minha vida. Eu me lembro de um dia em um reencontro em Coronel Vivida, numa chácara. Eu me lembro até do banco que era, e eu sentei naquele banco junto com o pastor Micael, e eu me lembro, eu falei assim, Micael, como é que você sabe, como é que você descobriu o que Deus tinha para você? E eu nunca vou me esquecer que ele falou assim, Márcio, primeiro Deus coloca um querer, e depois Deus coloca um efetuar. E nisso já existia um desejo gigante no meu coração por ser um plantador de igreja. E eu me lembro então, se Deus está colocando esse querer, algo que eu nunca imaginava antes na minha vida. Mas agora eu comecei a imaginar e desejar aquilo. E eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E sabe, eu estava vivendo tudo isso. Coisas extraordinárias no Senhor lá em Laranjeiras. E eu imaginava e eu sonhava em viver e ver aquilo em outro lugar também. E sabe, nós precisamos viver em comunidade. É importante tudo que o Senhor tem para você aqui dentro dessa igreja. Mas você precisa saber qual é o propósito que Ele tem específico para você também. Nós precisamos saber qual é a visão que Ele tem colocado dentro do seu coração. Nós precisamos saber. E então eu estou vivendo tudo isso, vivendo algo extraordinário em comunidade, algo grandioso no Senhor, estava acontecendo naquela igreja em Laranjeiras do Sul, mas dentro de mim existia algo que me incomodava, existia algo que me sacudia e falava, tem algo mais, não é só isso. E então eu procurando conhecer isso, e eu olhava para o Cezinha, para a Suelen, e eu falava, eu quero viver isso. E eu me lembro de voltas de encontro com Deus, a igreja cheia, algumas vezes nós fazendo lá fora da igreja, na rua, porque não cabia todo mundo, e eu chegava assim, do lado do Cezinha, no meio de tudo aquilo, e eu falava, um dia eu vou viver isso na minha igreja. E Deus foi colocando palavras sobre mim. E sabe, nessa carreira que o Senhor colocou, que Ele foi me trazendo para mim, que Ele foi me colocando, me inserindo nessa carreira, que era a carreira que Ele sonhava para mim, nós nos deparamos com muitos desafios, nós nos deparamos com muitas coisas que a gente nem imaginava que iria viver. E então, nós chegamos a Prudentópolis, e Prudentópolis foi assim, eu trabalhava com representação comercial, e a minha região era a região de Prudentópolis, então eu dormia em Prudentópolis e trabalhava na região toda, e ao mesmo tempo que eu trabalhava em Prudentópolis, a Isa fazia faculdade em Guarapuava, ela ia todos os dias, e ela tinha uma célula, lá no período do intervalo da faculdade, ela fazia uma célula com as meninas, e nessa célula dela iam algumas meninas de Prudentópolis que também estudavam em Guarapuava. E então nós começamos a entender que Deus tinha algo para a gente naquela cidade, e nós começamos a orar por Prudentópolis. E eu me lembro que na tenda de Davi em Laranjeiras, toda quarta-feira nós orávamos por avivamento. E então a gente ia para aquele lugar, para a igreja, e a gente orava por Prudentópolis. Deus, que o Senhor faça um avivamento naquela cidade. E nisso nós já íamos para lá, mas nós íamos uma vez por semana. Então a gente saía bem de manhã,
ia para lá, nós dávamos um projeto de futebol pelo projeto Zoe, nós dávamos algumas células ali em volta da quadrinha, naquele bairro, e a gente ia embora. E era isso que a gente fazia, começou dessa forma. Mas eu me lembro de orar, nesse tempo a gente fazendo a nossa parte, nós orando, lá na tenda de Davi, e então tinha um momento em que você podia subir lá no altar, e você tinha 30 segundos para orar, e dava 30 segundos, o cara que estava conduzindo batia nas suas costas, e você tinha que descer e sair, e dar lugar para o outro, e assim acontecia. E muitas quartas-feiras nós oramos 1 minuto por Prudentópolis, porque eu orava, a Isa estava atrás, entrava e continuava minha oração. E nós orávamos por essa cidade. E sabe, enquanto isso acontecia, muitas dúvidas passavam na minha cabeça. Como vai ser? Será que de fato Deus vai levantar um povo naquela cidade para estar junto com a gente? Será que eu vou conseguir montar uma equipe? Porque sozinho eu não vou conseguir fazer nada. E muitas dúvidas foram acontecendo. Só que o desejo por viver o centro da vontade de Deus na minha vida era muito maior do que qualquer dúvida. E eu falava, eu vou. Eu me lembro de um dia que eu estava pescando com o Cezinha, e em um momento a gente estava pescando e conversando, e eu falei, Cezinha, será que vai ter isso aqui, lá na cidade que o Senhor me chamar? Porque eu gosto muito de pescar. E ele falou assim, vai ter algo muito melhor. E cara, eu vou te falar a verdade, até hoje eu não achei nenhum bom pescador em Prudentópolis. Não achei. Mas a verdade é que eu não quero sair de lá. Porque hoje a gente faz algo muito melhor do que isso. Hoje a gente tem pescado muitas vidas lá. E isso é o que basta. Sabe, viver o centro da vontade de Deus é maravilhoso e é o melhor lugar que nós podemos estar. E eu me lembro de alguns encontros e reencontros, que eu estava no pó lá, no período de oração orando, e eu falava assim, Deus, que na minha cidade existe uma Maura. Deus, que na minha cidade existe um Jones, um Maju. Eram todos líderes de Laranjeiras. Era difícil para mim sair de lá. Os meus amigos estavam lá. Eu tinha uma rede de células abaixo de mim, crescendo, multiplicando. Mas a verdade é que quando a vontade do Senhor encontra o nosso coração, meus amigos, aí não tem para onde a gente correr. Sabe, algumas vezes as pessoas falam assim, como que você não desistiu de mim? E eu falo assim, cara, como que eu vou desistir de você, se eu sei que daqui a pouco Deus pega e tudo que eu tentei te falar um dia, você chega falando assim, Deus me falou isso. A vontade é falar assim, eu falei a vida inteira, a mesma coisa, e você não acreditou. Mas a verdade é que Deus pega. A vontade dEle é o melhor lugar para que nós podemos estar. E eu aprendi algo, algum tempo atrás, numa conversa informal, que igreja não se abre, igreja nasce. O que você abre é panificadora, mercado, livraria. Agora igreja nasce. E então Prudentópolis começa a nascer. Sabe, Prudentópolis nasceu nesse contexto. Nós orando, muita oração, e um casal apaixonado e desejoso de viver a vontade de Deus, e só isso. E então nós começamos os cultos em Prudentópolis, nós alugamos uma sala de hotel e começamos em novembro. Fizemos a inauguração em novembro, fizemos o culto em dezembro, fizemos o culto em janeiro de 2019, pandemia. 2 anos sem culto. A gente não tinha CNPJ de igreja, as igrejas ficaram um tempo fechadas, depois começaram a abrir, a gente não podia abrir. Ninguém alugava um lugar para a gente. E 2 anos sem culto, sem célula, nós íamos muito pouco, íamos à medida que dava. Mas 2021, então, nós decidimos nos mudar
para Prudentópolis, fomos para Prudentópolis, alugamos uma casa e agora o nosso culto era na edícula da nossa casa. Existia um menininho, devia ter uns 4 anos, que toda vez ele chegava no culto e ele falava assim: pai, essa igreja é muito legal, tem churrasqueira. Porque era na edícula de casa, algo muito simples. E depois então nós começamos a alugar uma sala da associação comercial. Então a associação comercial muda de lugar, a gente aluga a mesma sala para nós agora. Reformamos, fizemos algo. E então, foi 2 anos que a gente ficou lá, 2 anos a gente fica nesse lugar. E agora a gente vai para um novo lugar. E é o lugar dos sonhos. Nós estávamos conversando ali. Era algo que a gente sonhava, mas que para nós estava muito distante da nossa realidade. Mas Deus preparou tudo. E eu queria, vamos colocar aquele vídeo lá agora? Não tem nem áudio, porque eu achei que tinha áudio e no final não tem. Mas essa é a nossa igreja, só para você conhecer. Aqui é o culto de inauguração, onde a gente estava inaugurando esse espaço novo. Cezinha estava lá. E esse era um espaço que a gente sonhava, mas a verdade é que estava um pouco distante. E um tempo antes, acho que uns 6 meses antes, tinha um lugar disponível, e eu falava: esse lugar dá, esse a gente consegue pagar. Mas eu ficava assim meio na... E no final a gente perdeu o lugar. No dia que eu falei assim: não, nós vamos alugar. Eu liguei para a mulher falou: aluguei ontem. E eu falava: não é possível. E não tinha lugar. E aí então abriu esse lugar onde nós estamos agora. E a gente falava: não dá. E a gente fazia conta e falava: não dá, não dá, não dá. Mas sabe o que é importante? Nós precisamos ter pessoas que a gente pode contar. E eu liguei para o Cezinho. E eu falei: Cezinha, se algum mês eu não conseguir pagar, você me ajuda? E ele não falava que sim. Eu falava: fala, cara, por favor. Você vai mandar dinheiro se eu precisar? Mas tem que fazer conta. Vai mandar ou não vai? Quando ele falou vai, eu falei: beleza, tchau. Desliguei e fomos lá e alugamos. Era o que eu precisava. E então a gente foi para aquele lugar. E a gente tem vivido algo sobrenatural naquele lugar. Mas sabe por quê? Porque um dia um casal apaixonado pelo Senhor entendeu que não era só isso aqui que eu podia viver. Não era só o que nós estávamos vivendo em Laranjeiras, mas existia algo mais. E eu creio que o Senhor deseja entregar algo mais para você. Sabe, o pastor Fábio, ele encomendou a ministração, né, pastor? Ele falou: eu quero que você fale algumas coisas. E eu me lembro que ele falou: fala um pouco da história da plantação de igreja. Porque ele crê que vocês estão entrando num tempo assim, e eu também creio. Amém? Vai ser um tempo onde as tendas vão alargar, vocês vão ser esticados, a ponto de que vai chegar um momento, se você não obedecer a Deus, com muito temor eu estou falando isso, que você vai ficar incomodado aqui dentro. Porque essa é a verdade. Chegou um momento que eu falava para Isa: não tem mais graça ir para o culto. Eu preciso ir para Prudentópolis, vamos embora, vamos embora. E o Cezinha tentava segurar e a gente falava: vamos, até que a gente foi. E então a gente estava no lugar certo, na hora certa, e hoje a gente está lá, vivendo o sobrenatural de Deus. E sabe, nós podemos viver tudo isso que você está vivendo aqui, em muitos lugares. Nós podemos, Deus pode fazer de novo. Essa precisa ser a nossa oração: Deus faz de novo. E... sabe, dentre tudo isso aqui que eu falei, tudo isso foi muito importante para nós. Sabe, isso nos levou, de fato, a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, mas então chegou um momento que aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu já estava sabendo de muitas dessas coisas. Mas chegou um momento que eu falei: não, isso aqui vai mudar a minha história. E um dia, eu tinha 14 anos de idade, e eu, o Pedro e o Paulo,
que eram meus melhores amigos da época, a gente ligou pro Cezinha e falou, a gente vai almoçar junto hoje. E a gente saiu almoçar com ele. E a gente falou, a gente quer viver algo mais. Isso aqui não basta mais. Tocar no louvor, servir, ter minha célula, meus discípulos, não é só isso. Deus tem algo mais, Deus já estava mexendo com a gente. E então o Cezinha falou, eu também vejo vocês como pastores. E a gente começou a conversar sobre aquilo. E eu me lembro que o Cezinha falou assim, vocês precisam responder 4 perguntas. E se você responder essas 4 perguntas, você vai estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E eu queria compartilhar essas perguntas com você. E a primeira delas, sabe qual é? Ele falava assim, como será o seu propósito? Existem muitas formas. Como será o seu ministério? O que é que o Senhor tem para você? É pastoral? É plantar uma igreja? É ser um pastor auxiliar? É auxiliar alguém? É ser um líder de célula? É ser um diácono? Alguns dias atrás, um cara chegou na nossa igreja e ele falou assim, pastor, eu tenho um chamado. E eu vivia isso, mas já faz um tempo que eu não faço isso. E ele falou, toda sexta-feira eu fazia sopa e eu levava para os moradores de rua e levava isso também nos hospitais, para aqueles que estavam acompanhando, porque normalmente quem está acompanhando não tem direito à refeição ali. E ele falou, e nós fazíamos isso. E Deus está me chamando para fazer isso de novo. E eu falei, glória a Deus, esse é o seu chamado. Vamos fazer. É sobre isso. Como é que será o seu propósito? Para que o Senhor tem te chamado? É apenas para ser um líder de célula? Glória a Deus, mas tem algo mais? É para ser um pastor? É para ser um plantador de igrejas? O que é que é? O que é que está? Essa era a primeira pergunta. Como será o nosso propósito? O meu ministério? A segunda pergunta que ele falou assim, ele falou, você precisa responder com quem você viverá esse propósito. E nessa época eu era solteiro, e ele falou assim, a esposa que vocês vão achar, vão viver esse propósito com vocês. E eu falei, amém. E então eu comecei a aprender algumas coisas, que Deus, Ele une propósitos e não pessoas. E eu conversava com a Isa, e nós éramos muito amigos, e ela falava, eu vou ser uma pastora, e eu falava, é essa. E ela falava, não. E ela, nós somos amigos. E eu falava, não pode. E foram 3 anos que a gente foi amigos, muito amigos. Até que então ela... E o Cezinha tentava arrumar ela para todo mundo, menos para mim. Mas então, de repente eu descobri, Deus deu uma palavra para nós. E hoje ela é a pessoa com quem eu vivo esse meu propósito. Quem é solteiro aí? Levanta a mão. Por favor, Deus une propósitos e não pessoas. Se você não descobrir qual é o seu propósito, antes de você achar alguém, provavelmente vai dar errado. Antes de você procurar alguém, saiba o que é que Deus tem para você. Saiba qual é o centro da vontade de Deus para você. E quantos são casados aqui? Você já tem uma resposta. A pessoa já está aí do teu lado. Essa é a pessoa com quem você vai viver o propósito de Deus. Claro que não é somente isso. Hoje eu oro e eu continuo respondendo essa pergunta. E as pessoas chegam na igreja e eu falo assim, gostei desse cara. E eu começo a orar, Deus, essa pessoa é para viver o meu propósito junto comigo ou não? E eu oro por essas pessoas, por esses caras, porque nós precisamos de uma equipe. Sabe, então, outra pergunta que nós precisamos é, onde será? E nós começamos de uma forma muito natural a entender que era Prudentópolis. Era uma cidade que já fazia parte da nossa vida. Já estava fazendo, a Isa já tinha amigas lá, eu já trabalhava naquele lugar.
Mas o Senhor, Ele conta para nós qual é. Ele fala. Aonde é esse propósito? É aqui em Fazenda Rio Grande ou não? É aqui nesse bairro ou em outro bairro? Sabe, eu sinto isso agora no meu espírito, que talvez algumas pessoas aqui, Deus vai chamar você para mudar de bairro, porque lá é o lugar que Ele te quer. Esteja atento a isso. Não são apenas cidades, talvez Deus vai mudar o bairro onde você mora. Você vai para um outro lugar que talvez você nunca imaginou, porque Deus quer te usar lá. E essa era uma pergunta importante para nós, para responder também: aonde será? E além disso tudo, quando será? E era muito improvável para nós, o tempo em que a igreja de Prudentópolis nasceu, o tempo em que nós começamos a viver o nosso ministério fora de Laranjeiras, era muito improvável, era no meio da pandemia. Era o pior cenário possível. Mas era o tempo de Deus. E Ele faz infinitamente mais do que a gente imagina. Quando a gente está debaixo do propósito dEle, Ele faz. Ele cuida de tudo. E Ele estava cuidando. E eu estava orando por esse tempo aqui. Eu falava: Deus, que tipo de pessoas eu vou encontrar lá? Que tipo de corações eu vou encontrar lá? E eu creio que existam 4 tipos de pessoas aqui no nosso meio. E o primeiro grupo, eu acredito que são algumas pessoas que nem imaginavam que Deus tinha algo pessoal e diferente para você. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você falou: eu tenho minha célula, eu sou um músico no louvor, eu sou um diácono, eu já sirvo na igreja, e a minha vida é isso. E talvez na sua cabeça nunca passou que talvez Deus tenha algo a mais. Talvez você está nesse grupo de pessoas. Mas a verdade é que o Senhor, Ele vai entregar algo para você hoje. Eu creio que Deus vai entregar algo para todos nós aqui, nessa tarde. Esse é um primeiro grupo, mas eu também acredito que existam pessoas aqui, que são pessoas que sabem que Deus tem algo mais, mas está tão perdido que não sabe como descobrir qual é esse propósito. Eu sei, parece que Deus tem mais, mas eu não sei como é que eu faço para descobrir isso. E você precisa de relacionamento com Deus para descobrir. Você precisa de oração. Ele vai falar, Ele fala. Você precisa de leitura da palavra. Deus, Ele vai falar com você. Você vai descobrir. Eu acredito que exista esse tipo de pessoa aqui também. Eu também acredito que existam aqueles que já ouviram algo de Deus, descobriram qual era o propósito de Deus para a sua vida, mas não sabe por onde começar. E agora? O que eu faço? Primeiro, você precisa ter alguém para te ajudar. Seu líder de célula pode ser esse alguém. Seus pastores pode ser esse alguém. Você precisa ter alguém para te ajudar. Eu não sabia como começar. E o Cezinha falou assim: vai lá, vai para essa cidade, pisa lá, vai nesse lugar. E a gente conversava e eu falava: não conheço ninguém. E então a gente começou a entender de Deus. Vamos para lá, vamos para a praça, vamos fazer célula na praça. Encontrava alguém e fazia célula na praça. E então um dia Deus deu a estratégia do projeto de futebol. E então a gente ia para uma quadra num bairro lá, não precisava avisar que tinha, bastava você pegar a bola e chutar no teto do ginásio. Sabe o que faz aquele barulho? Fervia a gente. E então, quer jogar bola? Vai ouvir a palavra. Então a gente dava uma célula, quem estava na célula podia participar do futebol. E então a gente começou a falar de Jesus naquele lugar. Nós não sabíamos como começar, mas Deus foi dando a estratégia. É isso que o Senhor faz. Ele vai dando a estratégia para você. Talvez
E eu quero te desafiar a isso. Você sabe que existe algo do Senhor para você, e você não sabe como começar. Eu quero te desafiar a algo. Você precisa estourar aqui dentro dessa igreja antes de você sair para fora. Tem mais coisa que você pode fazer aqui dentro ou não? Então faça. E quando você achar que você fez tudo, você fala, não, dá para fazer mais. Você precisa estourar aqui dentro. E aí Deus te tira daqui. Eu ouvi isso do Senhor uma vez. Márcio, você precisa estourar aqui. O que você quer ir embora? Você não faz nada aqui dentro. E eu falei, é verdade. E daí eu falei, e eu era diácono, baterista do louvor, cantava quando não tinha ninguém para cantar, tocava baixo quando não tinha ninguém para tocar. Eu era da intercessão. Eu participava de tudo. Aí, começo do mês era uma bagunça, porque todas as escalas batiam. Mas eu estava lá, louco. Aí então a gente começou um projeto chamado Mercy Day, que era amar as pessoas com atitudes. E a gente começou aquilo. E a gente estava no meio de tudo isso. E além disso, célula, discípulo, multiplicação das células acontecendo. Porque eu entendi que eu precisava estourar no lugar que eu estava. E aí então Deus ia me tirar para colocar, para viver tudo que Ele tinha para mim, o centro da vontade dEle. Mas além dessas pessoas que já ouviram, mas não sabem por onde começar, eu creio também que existam pessoas aqui que já ouviram algo de Deus, já ouviram o que o Senhor tem para você, mas no meio da caminhada esfriou. Talvez você foi muito animado com algo que Deus, com um propósito que Deus colocou no seu coração. E hoje talvez você nem pensa tanto nisso mais. Deus não errou. Deus não errou. Hoje Deus ele vai reacender algo em você. E para terminar, eu quero te dar 2 dicas relacionado a tudo isso. E o ministério de louvor pode subir já. Já estão aqui? E eu quero te dar essas 2 dicas. E eu quero ler um último texto com você, que é Provérbios 35. Está aqui. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. E escudo é para os que confiam nele. Sabe, tudo isso que a gente falou é importante. Essas perguntas foram muito importantes para mim. Responder essas 4 perguntas para saber que eu estava vivendo o propósito de Deus para a minha vida foi muito importante. Eu estar perdido e ter alguém para... Tudo isso foi muito importante. Mas existem 2 coisas que para mim são fundamentais para que a gente possa viver o propósito de Deus para a nossa vida. Para que a gente possa viver o centro da vontade de Deus para mim e para você. E em primeiro lugar, é que nós precisamos de uma palavra de Deus. Não adianta nada tudo isso que a gente falou até agora, se não houver uma palavra de Deus sobre nós. O que nós precisamos é ouvir a Ele e obedecer a Ele. É isso. E hoje Deus ele vai entregar palavras para vocês aqui. Ele vai falar, é isso. E sabe o que a gente precisa? Ouvir e obedecer. Tudo o que nós precisamos é uma palavra. Sabe, uma palavra, ela muda a nossa história. Uma palavra de Deus para nós muda a nossa história. Uma palavra de Deus para nós transforma a nossa vida. E a verdade é que uma palavra de Deus muda tudo. E é isso. Nós vamos buscar saber qual é essa palavra do Senhor para nós. Sabe,
Se não for vontade de Deus para nós, nada sustenta. Mas quando existe uma palavra de Deus, isso nos sustenta. Sabe o que sustenta o pastor Fábio e a pastora Ana? A estarem aqui todo domingo, a cuidar de você, que dá problema às vezes. Sabe o que é que sustenta? Uma palavra que um dia eles ouviram. É ou não é, pastor? Uma palavra sustenta. Sabe o que me sustenta lá em Prudentópolis? Uma palavra. Um dia eu ouvi do Senhor, é esse lugar, vai plantar uma igreja, e uma palavra me sustenta até hoje. Existe algo que sustenta, que vai me sustentar no meu propósito, e isso é a palavra que um dia Deus me deu. Isso me sustenta. Mas em segundo lugar, uma dica que eu quero te dar é: não caminhe sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho você nunca vai viver o centro da vontade de Deus para você. Nunca. Nós precisamos ter pessoas junto conosco. Sabe, eu tenho o privilégio de trazer aqui, eu trouxe 4 caras aqui, junto comigo hoje, e todos eles têm encontrado e ouvido palavras do Senhor sobre o que eles precisam e o que o Senhor tem para eles. O Cleverson está aqui e alguns dias atrás ele e a Eli vieram e falaram: nós queremos ajudar nos jovens aí, com os adolescentes. É uma palavra de Deus para eles. O Emerson, alguns dias nós viajamos junto e ele falou assim, como é que é? Casa da Saúde? Eu tenho o sonho de construir uma casa da saúde, lá num bairro, e a gente vai atender de graça o povo. Ele é dentista e ele falou: eu vou atender, cuidar da boca do pessoal, mas a gente consegue arrumar um médico, a gente consegue arrumar tudo, e a gente vai fazer isso tudo de graça. É uma palavra de Deus, é algo que o Senhor colocou no coração dele. Eu me lembro de um dia com o Nando, quando a gente conheceu eles têm uma chácara, e ele levou a gente conhecer a chácara lá. É uma chácara que ela ainda não está terminada, mas é para eventos assim. E na volta assim, eu me lembro onde a gente estava, saindo do Trevinho, e eles falaram assim, eu não me lembro se foi ele ou foi a Gi, mas eu acho que foi a Gi que falou assim: o Nando tem um sonho de ter um orfanato. É uma palavra de Deus, cara. Eu não sei como seria se essa fosse a palavra de Deus para mim, mas é para ele, sabe? Deus tem entregado palavras para nós. Sabe por quê? Porque nós temos procurado descobrir o que é, e a gente está caminhando junto para se ajudar. Nós precisamos ter pessoas, nós não podemos caminhar sozinhos. Mas além deles tem o Du também, que Deus tem chamado ele e entregado palavras a ele, e ele que vai contar para vocês aqui um pouquinho de como tem sido ele descobrir qual é o chamado, qual é o propósito de Deus para a vida dele. O Du é o Otávio. Esse é o Du, que não é Eduardo, o nome dele é Otávio, mas a gente chama de Du. Boa noite, igreja. Tudo bem? Como ele falou, eu sou o Otávio, não sou o Du. Muitos me conhecem lá na cidade como Du, por causa do meu irmão. E como começou esse chamado na minha vida, como que Deus colocou esse propósito na minha vida. Eu nasci em um lar cristão, onde minha mãe e meu pai já falavam sobre o evangelho, falavam sobre o caminho, o que eu tinha que trilhar. E até que certo dia surgiu Márcia e a Isa na minha casa. Eu me lembro da janta que a gente comeu, dos videogames e FIFAs que eu ganhei do Márcio. E eu nunca fui sempre cristão, ou sempre no amor de Deus, nunca fui algo que queimava no meu coração. Mas teve um dia que isso queimou o meu coração, e eu não consegui resistir. E eu começava a olhar para o Márcio e via algo diferente nele. Eu olhava para a Isa e via algo diferente neles. E aquilo tinha algo no meu coração. Eu falava: nossa, o que é isso? O que Deus quer falar com isso? E eu me lembro que o que eu imaginava, o que seria o meu propósito, era falar: vou ficar em Prudentópolis. Eu vou ter uma família, vou ter uma igreja, vou congregar nela e vou ficar ali.
bem de boa, na minha, até que eu ia nos cultos e todo apelo, todo final de culto, algo queimava no meu coração, algo falava. Eu ia pro colégio, os meus amigos olhavam e falavam: você vai ser um pastor. E nem crentes eles eram. Eu vejo o Otávio falando para outras pessoas. E eu falava: pai, eu não quero isso. Eu não sei escrever direito, eu não sei ler, não gosto de ler. Eu não sei fazer nada. Eu só sei viver. E então acabou, um certo dia Deus me tocou numa cesta extravagante. E eu falei: não dá mais. Não dá mais para segurar. Não dá mais para resistir. Eu não consigo resistir mais. Cheguei e falei: Márcio, senta aqui. Eu olhei para ele e falei: Márcio, eu quero ser um pastor. Eu quero pastorear uma cidade. Eu quero estar no centro do amor de Jesus. Eu quero ser aquele cara que vai falar o evangelho, levar vidas para as pessoas, salvar vidas através de Jesus. E ele falou: eu já sabia, era só tempo. Eu já sabia, estava na cara. E eu falava: por que você não falou antes então? Eu imaginava isso. E muitas vezes a gente pode ter o nosso próprio propósito, ter a nossa própria vida, querer viver a nossa própria vida, mas a gente tem que entregar a Deus, falar: pai, a minha vida é tua, o meu coração é teu, o meu lugar, o meu viver é teu, o meu trabalho. O que me impedia de querer viver esse propósito era o medo, a saudade de estar com o Márcio, com a Isa, com meu pai, com o Emerson, com o Cleverson, com o pessoal da igreja. Mas Jesus basta, Cristo basta. Como a gente cantou aqui, a gente falou: Cristo basta, Cristo é necessário. Eu tinha um medo de não dar orgulho ao meu pai, à minha mãe. Tinha medo de não ser ninguém na vida. Mas Cristo basta, Ele nos dá, Ele nos fortalece, Ele nos traz, Ele nos levanta nos momentos ruins, nos momentos bons. Cada ferida, cada casca de ferida, Ele está ali, Ele está com nós. E isso tem sido uma verdade em minha vida, na vida do Márcio também. E esse é o meu testemunho, que muitas vezes a gente pode olhar para dentro de nós e falar: não tem nada que presta, eu vou ficar aqui para sempre, eu não sei nem falar. Mas Ele fala: não, eu vou te fortalecer, eu vou te levantar. E então, a partir daquele dia e até hoje, eis-me aqui, eu falo para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor, para o seu reino, usa-me em Prudentópolis para atingir meus amigos, familiares. E quando eu estiver pronto, quando eu estiver realmente capacitado, que o Senhor me envie, que eu vá, nem que seja em outro país, outra cidade, ou só do outro lado da minha rua. Eis-me aqui, Senhor, faz como o Senhor fez com Moisés, com Noé, que eu possa ser esse homem. Amém? E eu me vejo no Du, porque eu lembro de eu com a idade dele, da mesma forma, ouvindo palavras do Senhor. E ele falou assim, em um momento aqui: por que não me falou antes? Sabe por que eu não falei? Porque ele precisava de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra. Talvez o pastor Fábio, a pastora Ana já olham para muitos de vocês como plantadores de igreja, como pastores, como líderes de jovens. Sabe por que eles não falam? Porque você precisa de uma palavra. E não é a palavra deles, é uma palavra do céu. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós hoje. E eu quero te fazer um pedido para você, velho. Não posso falar isso, não sei. Para você mais velho de idade, por favor, invista nos seus adolescentes. Eles são a igreja do hoje. Na verdade, as crianças já são a igreja do hoje. Mas você já pensou, esses adolescentes que hoje fazem parte da igreja, incendiados, e daqui 10 anos aonde eles estarão? Já pensou? Já pensou quantas igrejas podem sair daqui? Invista nos seus adolescentes. Mas não se esqueça, tem uma palavra para você. E eu não estou falando isso para você que talvez tenha um pouco mais de idade, falando para você não dá mais, tem que ser o adolescente. Dá tempo. Existe tempo para tudo, inclusive para viver o centro da vontade de Deus. Você só precisa ouvir a palavra que Ele tem para você hoje. Você precisa disso.
Deus, Ele está procurando aqui corações, e Ele vai impregnar nesse seu coração uma palavra que Ele tem para você. Ele deseja derramar sobre isso. Deus, Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai abrir. Nós vamos começar a enxergar e pensar e sonhar com coisas que talvez você pensou, nunca eu vou viver isso. Ele vai abrir os seus olhos para isso. Deus, Ele está trazendo cidades, e Ele está colocando cidades no seu coração. Deus, Ele está te reposicionando para que você viva tudo o que Ele tem para você. Nós somos uma igreja em Prudentópolis, mas hoje nós já estamos plantando uma igreja em Irati. E hoje, inclusive, era para o pastor de Irati estar aqui, o pastor Cássio, mas ele não está, porque um povo de Imbituva ligou para ele e falou: vem para cá, porque a gente precisa caminhar junto, a gente precisa abrir uma igreja, e está nisso, porque a gente entendeu que Deus, Ele tem uma palavra para nós, e existe uma graça sobre a Rede Zoe, sobre plantação de igrejas, e eu acredito que daqui desse salão de hoje, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você precisava estar aqui. Eu acredito que de dentro dessa reunião sairão muitas outras igrejas para fora daqui. O Senhor, Ele vai te entregar uma cidade, Ele vai colocar cidades no seu coração, Ele vai colocar talvez países, nações, Ele vai entregar para você hoje. Amém? Você deseja viver o centro da vontade de Deus para você? Se você quer isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e reagir de alguma forma. Ou se colocar de pé, ou se colocar de joelho, ou vir aqui para frente, eu não sei, mas eu quero que você reaja nisso. Deus, Ele tem uma palavra para entregar para você, mas você precisa correr atrás dela. Tem tudo a ver com Ele, é Ele. E Ele está aqui hoje, e Ele deseja entregar algo para você. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Senhor, fala conosco, Senhor. Perdendo tudo por amor e com Senhor, alegria. encontra o nosso coração, Senhor. Dono dos meus dias, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. O Senhor está falando. Ouça o que Ele tem para te dizer. E o governo está nele. Existe uma palavra para o seu coração. Consiga sua recompensa. Talvez você está agora pensando numa cidade, e você está pensando nessa cidade, você fala, não sei porquê. Deus, Ele está entregando cidades aqui nesse lugar hoje. Talvez você está pensando num país, Deus, Ele está entregando nações aqui. Consiga sua recompensa. E Ele, por Ele Viver o que eu propósito estou do Senhor gastando a minha vida. é o melhor lugar que você pode estar. Perdendo O centro da vontade de tudo Deus por é o amor lugar. e com alegria. É o melhor lugar. Dono dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele,
Diga: estou disponível para onde o Senhor quiser. Aleluia. E Ele virá, Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, e sempre será, e sempre será. Ele é suficiente, Ele é suficiente, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da sua graça. Ensina, Senhor, o caminho. Queremos, Senhor Jesus, nós te adoramos. Dá uma visão clara. Dá-nos, Senhor, uma visão clara disso. Nós te queremos, nós te desejamos, nós te queremos, te desejamos. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Nós te adoramos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus. O Senhor nos desperta. O Senhor nos estica. O Senhor nos dá direção. Ensina-nos, Deus. Nós queremos, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Aviva, Senhor, aviva.
satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a aprender contigo cada dia mais cada dia, à medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar tudo perde seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Os meus olhos em ti, te adoramos, Jesus. Queremos colocar os nossos olhos em ti e enxergar e ver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos uma intimidade do Senhor. Nele eu posso crer, eu posso confiar. Estou homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Jovens totalmente rendidos ao Senhor, rendidos à tua presença. Nós não queremos negociar isso. Nós não queremos negociar o nosso chamado, o nosso propósito. Ensina-nos a ouvir a tua voz, definitivamente ouvir a tua voz, de uma vez por todas ouvir a tua voz. Todos que eu posso crer, eu posso acreditar. Ele me chamou. Eu digo sim, eu digo sim ao Senhor. Eu digo sim ao seu chamado e digo não às outras coisas que tentam competir com o propósito do Senhor para a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Em nome de Jesus. Perde o valor, perde o sentido. Estou com você.
Aleluia. Se coloque em pé aí no seu lugar, você que está aqui na frente. Nós estamos encerrando, mas antes eu quero liberar algo sobre a sua vida. Algo. Sim, Jesus. Sabe, irmãos, vendo o Márcio falar, ele é bem mais novo do que eu. Isso para mim me impacta muito, porque apesar de ter crescido numa igreja, meus pais cristãos, eu demorei demais para entender os desafios que Deus me chamava. Então, como o Du falou, eu queria estudar, ser alguma coisa, jogar bola. Alguns dos sonhos de menino eu realizei. Eu joguei futebol e descobri que não me satisfez. Depois eu busquei em profissões, algo que eu gostava, não me satisfez. Algo que eu achava que daria muito dinheiro para mim, também não. E até que com mais de 30 anos, a grande maioria de vocês que está aqui nesse altar não tem isso. Então eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida. Mas quando eu descobri isso, não porque era algo novo, mas era porque muita coisa minha competia com o chamado de Deus, eu decidi algo. Eu falei, eu vou fazer isso como eu fiz todas as outras coisas. Então, quando eu quis jogar bola, eu me dediquei ao futebol totalmente. Quando eu quis buscar profissionalmente algo produtivo, financeiro, profissional, eu fiz aquilo por inteiro. E quando eu entendi que Deus me queria, eu falei, então eu vou fazer isso de cabeça. É muito interessante, porque eu tive que abrir mão de tudo o que eu conquistei buscando as outras coisas. Então, toda a confiança financeira, estabilidade, todo lugar profissional, daquilo que carreira, eu tive que abrir mão. E isso me ensinou a crer nele. O que Deus ministra ao meu coração sobre a minha história, como a história do Márcio, nos impacta, mas eu quero te dizer que na minha vida eu tive que abrir mão para que essas coisas não pudessem competir mais como foi feito durante 30 anos. Então eu vivo intensamente tudo que Ele me chamou para fazer no reino, tudo. Eu vivo de forma ousada desde quando eu me tornei pastor. Ousadia na visão espiritual é correr risco. Sabe, não existe um chamado de Deus onde você não vai correr risco. Porque, se você lembra de ontem, a visão sempre vai ser maior do que os recursos, mas nunca vai faltar. Então, por que é maior se não vai faltar? É para que você dê os passos de fé. Não tem jeito. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você foi impactado pela vida e pelo ministério do pastor Márcio? Ok, mas sabe de uma coisa, não veio numa bandeja preparada dizendo, pode ir, está aqui, está aqui, está aqui. Não, foi debaixo de muitas dúvidas, incertezas financeiras, mas de uma certeza. Ele sabia que Deus tinha chamado ele, e isso bastava. É sobre isso. O reino de Deus não é sobre o que te falta, é sobre o que você tem. Se você tem a coragem, a ousadia de ir, então saiba, Deus já foi. Jesus, quando envia seus discípulos, Ele fala, vão, prepare o caminho, porque eu estou indo logo após a vocês. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você for, Jesus também vai. Amém? Se você não for, a resposta normal seria, ele não vai. Não. Se você não for, ele vai enviar outro. Eu também vi, Márcio, gente muito melhor do que eu desistir. É incrível como eu olho para isso e falo assim,
você falou, né? Aquele cara é muito melhor do que eu. Eu vi muita gente melhor do que eu desistir. Alguns por áreas de caráter, mas a maioria porque algumas coisas competiram com o chamado de Deus. Carreira, dinheiro, relacionamentos, namoro, muita coisa. E eles desistiram. E aí Deus não mudou o plano. Aí Deus escolheu eu, escolheu o Márcio, escolheu o Cezinha, porque tinha muita gente melhor do que a gente, mas eles não foram até o final, não se tornaram finalizadores. Eu declaro sobre a sua vida, se você entende seu chamado hoje, você vai ter que se jogar de cabeça e vá até o fim. Vá até o fim. Algumas pessoas que estão nesse auditório hoje, nessa igreja, elas vão olhar e dizer assim: eu não vou, porque eu tenho alguns planos. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não desista. Muita gente vai desistir, mas você não. Você continue no chamado que lhe foi proposto. Alguns vão dizer: você é muito jovem, não se preocupe com eles. Outros podem dizer para você: você é muito velho, não se preocupe. O chamado de Deus nunca envelhece. Eu vou falar de novo: o chamado de Deus nunca envelhece. A Bíblia fala que Caleb, com 80 anos, ele vai dizer: eu ainda tenho o mesmo vigor. O mesmo vigor. Então eu declaro isso sobre a sua vida. Você não vai desistir. E a partir de hoje é uma nova carreira que Deus te dá. Mas tudo vai depender das suas renúncias. Grave isso. Renúncia nunca é uma palavra muito bom, que é bem aceita nos altares, mas é ela que faz a diferença. A gente quer ouvir abundância, prosperidade, bênção, mas quando o chamado é sério, vai requerer de você renúncia. Saiba disso. Renúncia. Essa é a palavra que você tem que guardar diante de uma palavra tão inspiradora, porque ele teve que renunciar a uma igreja apaixonante. Laranjeiras do Sul é apaixonante. A banda, quantos lembram do Márcio tocando na Santa Ceia? Era uma banda para estar tocando no Brasil todo, no mundo todo, para estar lançando sucessos que ia estourar no mundo todo. Quem ouviu sabe disso. Mas ele, não é isso. Ele encontrou a pérola de maior valor, e todas as outras agora não tem valor nenhum. É assim que Deus nos quer. Entrega tudo, senão Ele não vai te usar. Você vai ver outros indo. Entrega tudo. Essa é a nossa entrega nessa tarde, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado assim: você não vai desistir. Diga para ele assim: outros até podem. Agora com ênfase diga: mas você não. Você vai até o fim. Amém? Você pode aplaudir a Jesus e diga para ele: eu vou até o fim. Diga para ele: eu vou até o fim. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Vamos cantar? Dá para cantar? Pode ficar em pé mesmo, nós já vamos. Vai, qualquer um que você quiser, irmão. Você que manda aí, ué. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. A ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho